Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Nós vamos discutir hoje um assunto que nos parece de extrema importância, sobretudo para a nossa qualidade de vida mental e espiritual. Nós, muitas vezes, temos esses sintomas e não nos damos conta que estes sintomas, na verdade, podem estar escondendo algo extremamente perigoso para a nossa saúde. Nós estamos falando das influências espirituais, mas de um tipo muito particular. Emmanuel e André Luiz, no livro Estude Viva, eles chamam esse tipo de influência de influenciações espirituais sutis. Então, notem bem que isto pode ser extremamente importante, porque se nós não identificarmos nesses sintomas que nós experimentamos muitas vezes durante um dia, dois. Outro fato, que eles nos chamam a atenção é a duração desses sintomas, que nós vamos falar agora com vocês. André Luiz nos diz, se você experimenta um estado de derrotismo, de tristeza, e isso começa a perdurar por algumas horas, considere a possibilidade de que talvez você esteja sofrendo algum tipo de influenciação espiritual. E ele nos coloca logo no início do seu texto uma frase muito importante. Ele diz: seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião de humildade, da prece e do passe. Nós sabemos que o pensamento de humanos encarnados e desencarnados está constantemente, nós estamos interagindo o tempo todo com o plano espiritual e eles conosco. Então, muitas vezes nós somos o agente ativo desta relação, aquele que está emitindo o pensamento, influenciando o outro, e muitas vezes nós somos o receptor. Nós funcionamos como aquele que recebe, que capta. E normalmente o que vai determinar essa ação e reação no mundo mental é a questão da nossa sintonia, da nossa afinidade com esses pensamentos. Mas nós não prestamos muita atenção no que pensamos. E aí, no correr de um dia, de um momento qualquer, começa a se instalar na nossa cabeça um tipo de pensamento, ou nós começamos a sentir, a experimentar um tipo de emoção, de sentimento, e aquilo pode significar, sim, uma influência espiritual sutil que nos leve, se esses sintomas perdurarem, a complicações, a doenças, a obsessões e a perturbações graves. Então, notem bem que há sintomas, Então, André Luiz, no livro Estude Viva, ele vai nos chamar a atenção para esses sintomas. Ele vai dizer, se você experimenta, por exemplo, dificuldades de se concentrar em assuntos otimistas, se você não consegue encontrar um ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração, ou concentrar-se numa leitura edificante, num bom livro, você não consegue, você está com dificuldade. Ele diz, você experimenta, por exemplo, indisposição inexplicável, você está indisposto, irritadiço, com uma tristeza aparente, sem razão aparente, pressentimentos de desastres imediatos, como se alguma coisa ruim fosse acontecer, aborrecimentos, tudo te aborrece, pessimismos, e muitas vezes a pessoa sequer é uma pessoa de natureza pessimista, mas nesse momento ela começa a exprimir esse sentimento. Irritações, queixas, exageros de sensibilidade, aptidão a condenar quem não tem culpa, interpretação forçada de fatos, notem bem,
Com quem já não aconteceu isso, né? Então, interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros que você sabe que não correspondem à realidade. Então, é aquele momento em que nós somos orgulhosos, teimosos e insistimos numa interpretação dos fatos que não corresponde à realidade. Está todo mundo em volta sabendo que aquilo não procede, mas nós insistimos em contar a mesma história e bater o martelo sempre no mesmo lugar, né? A hiperemotividade, né, ou depressão raiando a iminência do pranto, né, do choro, ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda de auto-martírio. Notem que tudo isso são sintomas que podem indicar a influência espiritual de tipo sutil. Teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual. Então notem que esse é o sintoma mais grave, né? Porque lá no início da lição ele nos diz o quê? Tenhamos, esse é o momento da humildade, esse é o momento de nós pedirmos ajuda aos nossos mentores, em reconhecermos que estamos passando por um momento difícil. Esse é o momento de pedir ajuda, de orar, de pedir um passe. Então a pessoa tem dificuldade, ela é teimosa, ela não admite que está sob influenciação espiritual. Então o tempo passa, diz ele aqui, né? Passam-se os minutos, as horas do acontecimento infeliz que você viveu e você começa a perceber a mudança. O teu tom mental começa a mudar, você começa a voltar ao seu normal. E ele diz, não raro vem também a constatação de que é tarde para desfazer o erro consumado. Então, quantas vezes, né, nós dizemos aquela coisa horrível para uma outra pessoa, ou fazemos algo que não deveríamos ter feito, agredimos alguém, falamos uma besteira qualquer, num tom inapropriado, e aí nós depois percebemos que aquilo não era normal na gente, não era o nosso estado normal. Mas nós estávamos invigilantes, nós não prestamos atenção nos sintomas, e aí nós fazemos, né, aquilo que não deveríamos ter feito. E quando a consciência vem, muitas vezes é tarde, porque você já machucou alguém, você já fez algo que não deveria ter feito. E, obviamente, vem toda a dificuldade de lidar com a situação. Então, é muito delicado tudo isso, né? Ele diz quantas desavenças, separações e fracassos não surgem por causa dessas influenciações. E André Luiz, nesse texto belíssimo, ele vai nos convidar a uma reflexão muito séria, porque ele diz o que é que tem feito mais mal para a humanidade, né? Essas obsessões óbvias, né? Que terminam em loucura, e que todo mundo vai agir, né? Levar no médico, procurar socorro, levar por centro espírita, essas obsessões pesadas. O que é que tem feito mais mal para a humanidade? Esse tipo de obsessão? Ou essas obsessões sutis que levam tantas vezes as pessoas ao desequilíbrio, à desavença? É uma quase obsessão. Não se percebe muitas vezes sequer que é uma influenciação espiritual, mas que causa danos, que causa prejuízos e que causa estragos muitas vezes consideráveis. Então notem que isso tem uma ligação evidente com a nossa saúde mental, com a nossa saúde espiritual. Se nós estivermos vivendo algum desses sintomas, um ou vários, não tem dúvida de que nós devemos considerar a hipótese de que podemos estar, sim, em sintonia com influências negativas. E qual que é a solução para isso? A solução é muito simples, é nós fazermos aquilo que André Luiz recomenda lá no começo da nossa conversa. Entrarmos em estado de oração, pedirmos ajuda, buscarmos através da prece o auxílio dos nossos benfeitores espirituais, porque lembrem-se que nós começamos o nosso diálogo falando que é importante reconhecer essa influência, seja honesto com você mesmo, diz André Luiz, porque aí o seu mentor espiritual pode ajudá-lo.
Então este é o momento de pedir ajuda, de ir para o centro espírita, pedir um passe, de fazer uma oração, de ler um bom livro. Você tem dificuldade para se concentrar? Leia em voz alta. Não conseguiu se concentrar na primeira vez? Leia uma segunda vez. Você tem dificuldades para fazer uma oração? Repita a mesma oração 10 vezes, porque num certo momento você consegue, né, entrar na sintonia. Os livros de Chico Xavier, pegue uma lição, né, uma mensagem de motivação, e repita, leia em voz alta, repita, depois repita mentalmente. E com esses truques nós vamos criando a atmosfera mental para que os benfeitores espirituais possam nos auxiliar. É muito normal, vivendo num mundo, né, de provas e expiações, que nós tenhamos, né, muitas vezes esses sintomas. E muitas vezes não quer dizer necessariamente que haja um espírito ao nosso lado nos influenciando. Muitas vezes nós simplesmente entramos na vibração daquele tipo de energia, de tristezas injustificáveis, de pessimismo, de desânimo. Então, do mesmo jeito que nós entramos, nós podemos usar o seletor da vontade, né, como um rádio. Na era da internet, né, talvez as pessoas nem lembrem mais o que é um seletor, mas é simplesmente o botãozinho do rádio, né, que nós selecionamos a frequência de onda que nós queremos. Não existe nada que nos obrigue a ficar numa onda pessimista, de jeito nenhum. Então comece a cantar uma música alegre, comece a ler um texto positivo, use a sua vontade para selecionar vibrações boas, para sair daquele estado espiritual negativo. Porque esses estados, o perigo deles é que eles podem se instalar. Eles começam de maneira sutil e vão se instalando na nossa vida. Isso pode nos levar a problemas muito sérios. Limpar a nossa casa mental, isso é muito importante, né? E as técnicas para isso são muito simples. Você cultive boas leituras, boas conversações, veja bons filmes, leia bons livros, realmente bons livros, vá ao centro espírita assistir uma palestra, participar de um trabalho de assistência social, faça algo, né, que te leve a estar na frequência, na sintonia dos bons espíritos, dos amigos espirituais. Eles estão ao nosso lado, eles estão por perto, eles estão trabalhando conosco, eles estão nos envolvendo. Tudo que eles querem é que nós selecionemos a faixa mental deles. E aí eles podem nos socorrer, eles podem nos ajudar. Era isso, meus amigos, que nós tínhamos para conversar hoje com vocês. Eu espero que tenha sido interessante, que possa ser útil principalmente, e que vocês tenham apreciado a nossa conversa de hoje. Eu agradeço a presença de vocês, se foi interessante, se vocês gostaram, né, partilhem e se inscrevam no canal, para que nós possamos ir notificando a todos vocês, né, à medida que nós publicamos novos vídeos. Um grande abraço, fiquem com Deus, muita paz e até o nosso próximo encontro.